Ora, Janaína. Tudo bom? Estão me ouvindo bem? sim, ouvindo bem. Que bom, que bom. Boa noite, Alto e obrigada claro, pelo viu? convite. Ô, doutora, Tô... somos nós, viu, que agradecemos, viu? A gente sabe aí da sua luta, a gente vai acompanhando a sua luta há anos, né? Na verdade, aquele processo de impeachment marcou todos nós, né? E hoje estamos aqui, né? Na verdade, para relembrar aquele momento histórico, né? Porque no dia 31 de agosto, não é isso, doutora? Se eu não me engano, vamos completar 7 anos, Isso. né? Nossa, já tudo isso? Meu Deus, é verdade. Não, já são 7 anos, tem certeza? 31 de 2016, né? Foi quando 7 anos. Não, são 6 anos, não são? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 6 anos. 6 anos? 6 anos. Então é isso aí, é isso aí. Tá Não, vendo mas aí? também não é bastante também, né? É bastante também. Bastante Nossa, tempo. faz tempo. Faz tempo. Perfeitamente, doutora, viu? E aí, como a gente vem divulgando, né? A gente vem divulgando nas redes sociais, entendeu? Que na verdade hoje, né? A gente está aqui com a senhora e a gente gostaria justamente, né? De abordar, no caso, três temas, né? Que no caso Pois vai ser não. justamente sobre 6 anos, né? Do impeachment. E para muitas pessoas, Tá. entendeu? A senhora é olhada como heroína do povo, né? E o outro tema que vamos entrar aí, no caso, vai ser o poder emana do povo ou dos partidos políticos, né? Ultimamente as pessoas vêm perguntando muito isso. E, Tá. por fim, né, no último bloco, vai ser o papel do Senado da República para a restauração da lei e da ordem, né? Que, na verdade, o objetivo da é chegar. Tá falhando aqui para mim, espera só um pouquinho. Recupera, a senhora ouviu sobre o último tema, né? O papel do Senado para a restauração da lei e da ordem, né? Sim, sim. Seria o terceiro, né? E enquanto isso, eu gostaria que a senhora, para a gente aproveitar o tempo o mais rápido possível, eu sei dos seus compromissos, né? E sua vida muito atribulada no sentido de fazer em São Paulo e trabalhar em São Paulo pelo bem do Brasil, né? Está bem explícito isso, né? Na sua ordem de trabalho. E eu gostaria de ler rapidamente, antes da senhora começar, e eu pretendo não interrompê-la, né? Já agradecendo a presença de todos aqui, que já estão fazendo várias manifestações, né? Meu voto é seu, não sei o que lá. E gostaria de saber também depois do sentimento seu a respeito dessa questão do negacionismo da própria direita, né? A respeito de uma possível, pelo menos no sentido do planejamento, de uma possível derrota do Bolsonaro, né? A gente não quer isso, né? Mas de uma possível derrota, que a senhora tem chamado bastante atenção sobre isso aí nas suas declarações, né? Sim. Antes disso, eu quero chamar também a atenção a respeito do trabalho que a senhora desenvolve em São Paulo, que é incrível, assim, lendo um pouco dos seus projetos no seu site. A deputada Janaína Pascoal solicita informações a respeito da prescrição médica emitida pela rede particular, não aceitas pelas unidades do SUS. Deputada Janaína Pascoal solicita informações sobre as bibliotecas das escolas na rede estadual. Deputada Janaína solicita informações a respeito da aplicação da lei da parturiente em São Paulo e inúmeros projetos, mas o que me chama a atenção aqui, eu gostaria de finalizar como exemplo, é a respeito da solicitação ao governador para a revogação do decreto estadual que dispõe sobre a comprovação de vacinação contra a Covid por parte dos agentes públicos, né? Um absurdo. Né? Aqui na Bahia, nós estamos na Bahia, né? Existe isso fortemente, eu sei que a senhora sabe disso, né? Então, assim, é uma questão de igualdade ideológica, de repente. Por favor.
O que eu vejo nesse ponto especificamente é um abuso de poder. Porque mesmo quando estávamos no período de emergência, eu já não vislumbrava uma fundamentação jurídica para as pessoas serem demitidas com justa causa, para os funcionários públicos terem seu salário suspenso, para um estudante que passou num vestibular ser afastado das aulas. Então, antes de terminar o estado de emergência, eu já não via fundamento. Mas, com o término do estado de emergência, que é citado explicitamente na legislação federal, né, como condição para qualquer tipo de medida excepcional, não tem mais nenhuma justificativa. E aqui em São Paulo, assim, está tendo uma perseguição muito pesada. Tem professores que estão sem receber salários há meses, policiais sofrendo sindicâncias, processos administrativos, alunos das faculdades públicas impedidos de participarem das aulas, alguns sendo desligados dos cursos. E eu, assim, haja vista que a maior parte dos funcionários e dos alunos que questiona essa imposição, ou pelo menos a imposição das muitas doses, né? Porque nós não estamos falando só de quem não quis se vacinar. Nós estamos falando de pessoas que se vacinaram, algumas até tomaram a dose, mas não querem seguir tomando indefinidamente. Então, essas pessoas estão sendo afastadas, estão tendo seus salários cortados, sobretudo nas universidades. Eu não consigo deixar de ver isso como uma estratégia de afastar quem pensa de maneira diferente do ambiente universitário. Entendeu? Para além do arbítrio e do abuso de poder, da interferência no corpo do indivíduo, né, que é algo inconstitucional, eu acho que é uma estratégia para afastar os professores, os funcionários, os alunos que pensam de maneira diferente, entendeu? Então, é muito grave o que está acontecendo. E eu fiquei chocada ontem, porque o PSB entrou com uma ação no Supremo contra o presidente da República, agora querendo forçar o presidente a autorizar os estados a providenciarem as vacinas contra a tal da varíola do macaco. Meu Deus do céu, é uma doença, né, que começa a ser estudada agora, existem muitas dúvidas sobre a doença, preocupa, assusta, sobretudo porque ela tem, assim, pega no rosto, então não estou diminuindo a doença. Porém, é complicado, né? Uma doença nova, eles já quererem ir atrás de vacina, e com certeza o passo seguinte seria impor a vacina. Então, assim, nem começou o problema, eles já estão acionando o presidente no Supremo Tribunal Federal para providenciar vacinas, né? Então, assim, não dá para deixar de dizer que existe também um lobby, um interesse econômico atrás disso tudo. Então, nós precisamos falar abertamente dessas questões. Eu posso estar equivocado, né? Mas se nós não pudermos sequer conversar sobre esse assunto, nós não estaremos numa democracia real, entendeu? Então, eu fiz o projeto de lei 668 ainda em 2021, apresentei no final do ano, consegui a assinatura de vários colegas. Eles não querem pautar, né? Juntaram-se PSDB, PT, PSOL, eles não querem pautar de maneira nenhuma. Depois eu fiz PDLs para derrubar decretos, né? Porque tem também resoluções na Secretaria de Educação. Esses procedimentos, essas proposituras não andam. Então, assim, aqui em São Paulo, a situação está muito grave, muita perseguição. E sem fundamento jurídico. Doutora, uma coisa interessante, né? A senhora comentou também, na época do impeachment, isso parece que ficou muito evidente, né?
a questão do PT ele andar de mãos dadas com um determinado partido, que seria que houve uma... PSDB. O PSDB, né? Em São Paulo, quem está no comando seria, no caso, foi Dória, né? Sim, é o partido que está no comando há 28 anos, é o PSDB, né? Meu Deus do céu. Eu falo porque o modus operandi é muito parecido aqui com o que está acontecendo também na Bahia com o PT, né? Então, aqui assim, eles dividem, né, espaços de poder, e aí quando chega na época da eleição, fingem que são uma oposição ao outro, vamos dizer assim. Mas tem muita identidade, inclusive nessas pautas de costumes, tem muita identidade. Né? Então, é uma preocupação. Infelizmente, essa falta de transparência nas ideias, essa falta de autonomia. Algum dos senhores perguntou sobre se é o povo que faz, como é que é? Se o poder emana do povo ou dos partidos. Ou dos partidos, né? Políticos, né? Porque pelo que eu sou, parece que é CNPJ, né? Então, se a gente for olhar para a Constituição Federal, emana do povo. Mas, na prática, né, os partidos mandam e desmandam. Nós não temos, nesse aspecto, uma verdadeira democracia, porque muitas vezes tem uma pessoa que quer se apresentar como candidato, tem um número grande de pessoas que quer votar nesse cidadão ou nessa cidadã, mas entre essas pessoas tem os partidos políticos, que podem entender que esse cidadão ou essa cidadã não seria desejável, vamos dizer assim, né, no ambiente de poder. Então vai ter todo um trabalho, né, toda uma pressão para esse ser humano não se viabilizar, entenderam? Então nós vivemos uma ditadura dos partidos. Quando eu fui ao Supremo Tribunal Federal sustentar pela candidatura avulsa, eu utilizei uma figura, né, que é a figura do cartel dos partidos, porque eles combinam quem vai lançar candidato a quê, entendeu? Olha, você lança isso, eu lanço aquilo. Eles combinam, assim, tudo. Então, isso é cartel, né? Eu sou professora de Direito Penal. Na área econômica, quando as empresas se reúnem para combinar onde vão vender o quê, por quanto vão vender, né? É o crime de cartel. Então, na política também. E muitas vezes o combinado deles é a favor de um deputado, de um candidato, vamos dizer assim, seja presidente, seja deputado, seja senador, seja governador, que não é o melhor quadro, entendeu? Mas é o que mais transita, né? Sobre as tratativas, as negociatas e assim por diante, entendeu? Perfeito. Então, eu realmente sou muito crítica ao nosso sistema, muito crítica. E a senhora, professora, como professora, né? Como professora em ambiente acadêmico, e o que deveria ser também, né? Nessa questão política partidária, vamos dizer assim, é justamente porque a divergência é importante para todos chegarmos a uma convergência, né? Uma convergência que seja voltada para o bem comum, né? Para o bem da nação. Mas aí essa briga parece partidária, inclusive parece que acaba criando determinadas, vamos dizer assim, tenta queimar um filme de um e outro, ou sabe, alguma coisa assim que, em um momento, inclusive, nem está passando por um processo, eu vejo como um processo evolutivo, né? Eu só espero que a gente venha a ter um desfecho, né? De fato, que a gente possa vencer, né? Eu falo vencer dentro de uma eleição limpa, né? Uma eleição que a gente realmente possa ter a certeza, né? Da contagem dos votos, no sentido de que, né? Da segurança, e que a gente possa aprender com tudo isso, né? Mas é como o próprio amigo aí, o grande Reni, falou, né? Essa questão que há entre, inclusive, a possibilidade da própria discriminação que há, às vezes, entre as direitas mesmo, né? Aí eu queria que o Reni continuasse, por favor, amigo. Professora, me permita chamar de professora, eu acho que é a melhor forma, né? A senhora
é interessante como a senhora desperta nas pessoas alguns sentimentos, né, de raiva, de ódio e também de paixão, né, de admiração. E isso se retratou fundamentalmente na resposta nas urnas, né? A senhora foi um fenômeno eleitoral, né? É um fenômeno eleitoral, exerce um cargo de fenômeno eleitoral. As pessoas dos partidos, eu creio que devam ter bastante ciúmes da senhora nesse sentido, né? Por isso, a tentativa de direcioná-la para determinados locais e candidaturas que não é do seu perfil. E por isso a senhora se coloca dentro do seu perfil, se direcionando e escolhendo se colocar à disposição do povo de São Paulo ao Senado da República. Então, eu queria saber da senhora o seu sentimento a respeito disso e o porquê a senhora se coloca dentro dessa percepção e desse sentido. Lembrando que a senhora participou lá do impeachment de Collor, não é? E também como cara é a autora do impeachment da ex-presidente Dilma, né? Mas qual o seu sentimento? Não, o que acontece? Como a gente tem um sistema muito mal pensado, os partidos todos só estão interessados em candidatos que possam receber boa votação na condição de deputados federais. Por quê? Porque são os deputados federais que podem trazer mais dinheiro para os partidos, né? Fundo partidário, fundo eleitoral, e mais tempo de TV, que é algo que é muito negociado entre os partidos na hora de fazer coligação. Então, como eu tive uma votação muito expressiva em 2018, eu fui muito procurada por todos os partidos que os senhores possam imaginar, mas com o desejo de que eu concorresse a deputada federal, para trazer dinheiro, para puxar gente que muitas vezes não pensam como o meu eleitor quer, né? Porque a pessoa, quando escolhe alguém para votar, ela escolhe aquela pessoa porque se identifica com seus pensamentos, com os princípios por ela defendidos. Só que esse sistema do deputado bem votado puxar outros cantos é uma enganação com o eleitor, porque aquelas pessoas que serão puxadas não necessariamente pensam como a pessoa que puxou, entendeu? Então, assim, os partidos hoje, eles não se importam muito em preparar bons quadros para lançar para a presidência, para o governo, para o Senado, porque são candidaturas majoritárias que eles entendem que estão jogando dinheiro fora, porque só vale a pena investir em deputado, porque deputado puxa dinheiro, entendeu? Então, é muito mal pensado esse sistema. Se o intuito é ter mais democracia, uma república mais forte, quadros mais capacitados, é um sistema mal pensado. Então, houve toda essa pressão para eu me candidatar a deputada, né, e não a senadora. E depois, quando viram que não tinha jeito, muitos queriam me oferecer muitos recursos para estarem na minha suplência. E porque a suplência é muito negociada em todos os sentidos. É muito comum pegar um suplente muito rico, milionário, para financiar a campanha. E aí a pessoa que ganha já combina de se afastar, entendeu? Para mim isso é fraude. Muito embora isso aconteça desde sempre, para mim isso é fraude. Se você se candidatou, você tem que se candidatar para cumprir o mandato, entendeu? Então essas propostas muito indecentes, né, foram chegando e eu fui recusando todas. E eu entendo que com essas recusas, que com esses esclarecimentos que eu vou dando nas oportunidades que eu tenho, eu estou prestando um serviço à nação, entendeu? Porque é uma maneira de não submeter o sistema, sabe? É uma maneira de não curvar o sistema. Porque seria muito mais fácil dizer, não, tudo bem, né? Com uma deputada, muito provavelmente
praticamente eleição garantida, assim, e se vai puxar gente ruim, né? Qual o problema? Ou se não, no Senado, o que interessa é ganhar, coloca qualquer suplente para poder ter o apoio do partido. Mas eu não quero enganar o povo, entendeu? Eu não quero correr o risco de ganhar, morrer ou ser morta e deixar uma pessoa interesseira no lugar. Entendeu? Porque assim, a gente tem que ter responsabilidade. Interessante. Entende? Então, Claro. assim, é um pouco o meu sentimento. Não é um sentimento, é um sentimento pesado. Assim, o que eu tenho vivido, sentido, visto, é pesado, entendeu? Não é algo assim feliz, não é algo que traga esperança, mas na medida em que eu estou nesse lugar, eu entendo que eu tenho que enfrentar. E o respeito pessoal, né, professora? O respeito pessoal ao seu ser, ao seu limite, né? E a pessoa, a senhora estaria, como deputada federal, levaria mais uns 5, né? Mas não estaria feliz, né? Estaria se traindo e tal, dentro desse contexto pessoal, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, né? aqui na Assembleia, eu puxei 9 deputados, né? Não tenho tempo, não vou falar mal de ninguém aqui, mas muitos não pensam parecido comigo, entendeu? Sim. Muitos não organizam seus gabinetes da forma como eu entendo que é a melhor. E é muito comum a gente ouvir assim, aqui o que vale, cada um vale um voto, né? Aqui cada um vale um voto. Ou seja, você tem uma votação muito expressiva, elege um monte de gente, mas não tem poder nenhum sobre essas pessoas, sabe? Sim. Então, muito, para quem tem responsabilidade, é um sentimento complicado. Perfeitamente. Efetivamente, né, então, efetivamente, somente uns 30 deputados aproximadamente foram eleitos realmente, o restante foram eleitos pelo sistema eleitoral. Isso falando de Câmara Federal. E aí você tem 513 pessoas invisíveis. Sim. Entendeu? É um sistema que favorece muito a corrupção, favorece o lobby, porque as pessoas são invisíveis, ninguém conhece, ninguém elegeu aquele ser humano, entende? Entendo. Perfeito. Não tem como dar conta. Então, de fato, professora, seria isso, né? A gente conseguiríamos, no caso, expurgar os estelionatários eleitoreiros quando obtivermos regras consolidadas em benefício do povo, né? Porque com as regras que temos atual, não parece que realmente as coisas não vai ficar difícil, né? A mudança por esse caminho, né? Doutora, a respeito, né? A gente está falando também a respeito a gente falou dos partidos, falou um pouquinho do impeachment, né? E me fala, doutora, a respeito do seu papel, né? Como é que vai ser a senhora chegando lá como senadora, né, da República, né? E com a sua experiência, né, em impeachment, que a senhora, no caso, foi se eu não estou enganado, a senhora foi a primeira advogada, né, através do processo de impeachment, a tirar a primeira presidente da República Federativa do Brasil, né? Será que é possível remover ministros, né, impeachment ministro diante do absurdo, né, que a gente vem percebendo aí jurídico, que até para alunos de primeiro semestre do curso de Direito fica confuso, né? Agora, se o professor olhar de forma científica, beleza. Agora, se for de olhar de uma forma ideológica, vai dizer que é normal, que é certo. Queria que a senhora dissesse o sentimento aí. Lá no Senado, você vai realmente mudar com a senhora. Bom, vamos lá. As mudanças ocorrem, né, com a ocupação dos vários espaços por pessoas comprometidas com o certo, primeiro, né, e com a transparência. Então, eu acho que ninguém nega essa minha qualidade, o comprometimento com o que é certo e com a transparência. Todos os votos que eu dou, eu explico na tribuna, eu estou todas as sessões na tribuna. Então, essa prática de fazer o cidadão acompanhar o trabalho, entender o que você está fazendo, essa prática eu carrego comigo desde sempre. Né? Aqui na Assembleia, na faculdade como professora, na advocacia. Se amanhã estiver no Senado ou em qualquer outra instituição, essa é uma prática inerente à minha pessoa. O que eu digo? O impeachment é um instrumento constitucional.
impeachment não é golpe, tá? Havendo crime de responsabilidade, havendo elaboração de uma peça consistente, demonstração dos fatos, encaixando esses fatos no direito, né? O impeachment pode ocorrer, tanto com relação a presidentes da República, como com relação a ministros de Estado, como com relação a ministros do Supremo. Então, não é golpe, não é estratégia à margem da legislação, não, é um remédio constitucional. E é importante, né, que seja utilizado quando cabível. Porque é uma mensagem de que nesse país existe legislação, entendeu? Que a legislação é observada, que a legislação se aplica também aos poderosos, que não existem pessoas intocáveis. Então, eu sou uma defensora do instrumento do impeachment e como senadora, né, se houver um pedido consistente, elaborado, daria seguimento, entendeu? Perfeitamente. Sim, agora, mas o que nós estamos vendo, rapidinho, meu amigo Cajati, o que nós estamos vendo, segundo a declaração que eu concordo, sua, é que aqui no Nordeste nós soletramos assim, professora, a letra S é si, o T é T mesmo e o F é Fê. Então, o CITEFE, ele, segundo a sua percepção, juridicamente, soltou uma pessoa, um ex-presidente, para poder competir, não é? E isso foi um desespero, não é? Porque, segundo a sua declaração, nada foi respeitado dentro da justiça ali, dentro do jurídico, né, para libertar esse ex-presidente. Então, diante do que nós vemos, esse caos jurídico, essa insegurança jurídica, né, absurdo, né? O que é que a senhora pensa a respeito disso? Não tem fundamento nenhum. As anulações das condenações do ex-presidente não tem fundamento nenhum. Qualquer pessoa que tenha estudado direito, não precisa nem exercer advocacia, que tem estudado direito, sabe que embargos de declaração são um recurso que serve para fazer um esclarecimento pequeno, para corrigir uma contradição. Não existe anular um processo em sede de embargos de declaração, que dirá 4. Então, assim, o instrumento processual que utilizaram, embargo de declaração, num habeas corpus, jamais, né, seria cabível para anular 4 processos. Mas, além disso, é importante destacar que o próprio Supremo já tinha analisado as alegações todas, várias vezes. E durante 5 anos, diferem 2 condenações. Diz que o juiz era competente, diz que não havia imparcialidade, parcialidade, não havia parcialidade, ou seja, que o juiz era imparcial. Como é que depois de 5 anos muda de ideia dessa forma? E assim, nem houve uma alteração na composição do Supremo, porque ainda se tivesse havido uma reformulação total, mas não, os mesmos ministros. Então me pareceu, né, e já falei isso já à época, que teria sido uma opção política de liberal que teria condições eleitorais, vamos dizer assim, em termos de base, força, né, de concorrer com o Bolsonaro, que também é um homem que tem muita força, que também tem base, entende? Porque são 2, cada um à sua maneira, são 2 populistas, né? São 2 políticos que despertam assim, muita paixão, tanto no sentido do amor como do ódio. Então, para um enfrentar, na verdade, somente um pode enfrentar o outro, porque os demais acabam ficando, não conseguem nem dialogar, vamos dizer assim. Né? Eu quero ver como é que vai ser
Se é que eles vão comparecer, né? Como é que vai ser esse debate? Entendeu? Porque são dois populistas que cada um com o seu estilo tem uma maneira assim muito cativante de se comunicar, entendeu? Sim. Então, realmente, a gente está vivendo um momento difícil. Agora, o Supremo Tribunal Federal, eu falo do seu ponto de vista jurídico, errou. Errou. Não tem outra palavra. Doutora, e o erro que houve também no Senado, no caso que eu queria perguntar, foi um erro aquela questão de, no momento do impeachment, né, desmembrar o artigo 52, né, da Constituição, no caso, houve a perda do mandato da presidente, né, da Dilma, né, e o exercício, no caso, não houve a inabilitação, né, por 8 anos para o exercício da função pública, né, permaneceu ali. Como é que a senhora... Aquela situação, a senhora, qual foi o seu sentimento? O que é que faltou ali para poder, naquele momento, né, agir, para poder evitar, entendeu? A senhora, se estivesse no Senado naquela época, o que é que poderia fazer? Porque aquilo ali Olha, eu vou ser muito sincera com você. O advogado, né, ele busca um resultado. Nem sempre o resultado que ele busca, ele obtém completamente. Então, na condição de titular ali da causa, ele tem os elementos para avaliar se aquele resultado foi bom ou não. Quando saiu a sentença ali, eu só fiz comemorar. E eu não compreendi a decepção tão grande que a população ficou. Porque o que eu queria era tirar, entendeu? As pessoas não têm ideia de como o PT estava enraizado, de como aquilo foi difícil, né? As pessoas diminuem muitas vezes o trabalho. Então, assim, o que eu queria era tirar. Eu pedi para tirar a presidente do cargo e para tirar também os direitos políticos. Mas como advogada, eu sei que às vezes você pede o mais e não consegue tudo. Então, eu só fui comemorar. E eu tomei um choque quando a população ficou contra, que foi um absurdo. Foi uma falta de conhecimento da vida, assim, do dia a dia, do que é uma causa, né? Para vocês terem uma ideia... O resultado contra o quê, doutora? Por favor, desculpe interromper o povo. Teve muita gente que se revoltou, porque ela foi destituída do cargo, mas não perdeu os direitos políticos. Só que assim, teve gente que entrou com recurso, olha o absurdo, pedindo para anular o processo todo, por causa desse pedaço. Eu falei, mas o que é isso? O trabalho do cão que eu tive. Tem gente que pediu para anular. Então, é uma falta de conhecimento do que é o dia a dia forense. A pessoa abre o código e lê ali. Só que no processo tem uma série, né, de situações, entendeu? Eu só fiz para comemorar. E o ministro Lewandowski, naquela oportunidade, ele disse desde o princípio que ele estava fazendo uma analogia com o processo do júri. E o processo do júri é um processo criminal e nem sempre você tem pena máxima. Então, assim, aquilo ali não foi tão grave como a população, naquele momento, entendeu que foi. Entendeu? Não foi, porque ela estava sendo condenada, mas não recebeu a pena máxima. E depois passou pelas urnas e não foi eleita. Lembram disso? Sim, então, sim. Assim, muito dinheiro e não adiantou isso, nada. em Minas Gerais, né? Então, assim, eu confesso a vocês que eu não me senti ali mal com o resultado, porque o que eu queria era tirar, entendeu? Eu queria quebrar aquele projeto de poder do PT. Foi uma vitória assim, doutor. Entendeu? Uma vitória, e a senhora entrou para a história, viu? A verdade tem que ser dita. Reni, faça aí, meu amigo, uma pergunta também, mais uma vez. Na verdade, professor, olha, quero dizer o seguinte, é uma honra, tá? Para mim, Reni, estar aqui e agradecer imensamente a humildade como a senhora aceitou o nosso convite, né, para falar com a gente aqui e com o nosso público, o que demonstra realmente a sua simplicidade,
a sua forma de ser, não é? E agradecer aos amados haters que estão mandando mensagens assim, bem, né? Interessantes, né? Para nossa professora, deputada, doutora, né? E aproveitar, agradecer também aos lovers, né? Que estão aqui também mandando toda a mensagem, todo o apoio à senhora, professora. E agradecer a todos vocês, agradecer a Cajati. E eu gostaria, professora, de deixar a senhora bem livre para falar um pouco sobre esperança, né, para o povo brasileiro, sobre o seu sentimento de futuro. Eu entendo que o Brasil, mais uma vez, é a bola da vez no planeta, né, e o sentimento de derrota e de perder esse momento mais uma vez, para a minha geração, é inaceitável. Eu acredito para a nossa, né, que temos responsabilidade com o país, né? Então eu queria que a senhora fizesse as considerações finais. Eu sei que da sua agenda, a senhora deve estar cheia de compromisso e está, tanto é que nos pediu para antecipar essa live. Porque eu tenho uma outra reunião 8h30. Eu falei, até eu chegar, por isso eu agradeço por terem aceitado antecipar, agradeço muito. Imagina. Olha, eu agradeço demais o convite, agradeço o diálogo, o carinho. Eu amo a Bahia. Vontade de estar aí com vocês. Mas, assim, o que eu queria pedir, né? Tem um livro do Bobbio que chama Elogio à Serenidade, um livro belíssimo. Eu queria pedir que as pessoas, nesse momento, né, grave que a gente atravessa, um momento de tensão, de toda parte, que as pessoas buscassem um pouco a serenidade, sabe? Buscassem estabelecer o diálogo com o próximo, buscassem tentar atravessar esse momento entendendo que somos todos brasileiros, né? Aqueles que se dizem de direita têm que compreender que o nicho bolsonarista, né, o nicho bolsonarista não elege o presidente, então está faltando muita humildade nessa direita bolsonarista, sabe? O senhor veja, o povo aqui me xingando, eu fui xingada por esquerdista, mas tem alguns xingamentos aqui que eu sei que é do público do bolsonarismo. Sim. Vocês acham que isso cativa? Né? E eles fazem isso com todo mundo, não é só comigo. Sim. Então, assim, aquelas pessoas que não querem votar no Lula, não querem PT, mas que são pessoas mais sensíveis, com esse tipo de tratamento, elas não vão se voltar para o Bolsonaro. Porque esse bolsonarismo mais raiz, ele age como se, não quer PT, não tem o que fazer. Todo mundo vai ter que votar no presidente. Só que é muita agressividade. Isso gera mágoa, isso gera resistência, isso gera rejeição. Então, quando eu digo essas coisas, não é que eu estou contra. Eu digo porque eu estou enxergando. E as pessoas, talvez por eu ser assim mais ponderada, as pessoas abrem o coração para mim, sabe? As pessoas falam. Sim. Então, a coisa não está tão tranquila assim, como o bolsonarismo prega. Aparentemente, né, tá havendo aí uma recuperação do presidente nas pesquisas, nas intenções de votos, tá? Estou sentindo que está tendo essa recuperação. Mas tem que ter humildade, até para manter essa curva, vamos dizer, ascendente, entendeu? Xingar as pessoas, falar que é comunista porque diverge de um ponto, chamar de traidor porque em um momento discordou, questionou. Isso não é inteligente. Né? O que não se concorda é fake, né, professor? O que não se concorda então, é fake, assim, né? Isso, então eu acho que tem que tomar esse cuidado, porque nós temos aí pouco tempo, entendeu? E se não houver essa humildade, nós vamos viver um retrocesso grande. Isso, é isso mesmo, doutor. E a gente tem que ter essa consciência também, né? Que o presidente, né, Bolsonaro, ele desaprova esse tipo de atitude, né? Com certeza eu vejo ele como uma pessoa, né, como um ser humano, que ele está ali para poder também acolher, né, e procurar direcionar algo que é para o bem comum, né? Até porque existem informações privilegiadas, né, que o próprio Poder Executivo passa a ter por conta da agência de inteligência, né?
especiais, mas nem tudo pode ser dito, né? Mas a senhora está certíssima, realmente é um momento muito complicado, precisamos de união, né? E temos que ter esse sentimento aqui, ó, como o amigo acabou de dizer aqui, o RS Tomates falou, sou Bolsonaro e também senadora Janaína. Então a gente vê que é possível, né? Caminharmos juntos, porque o interesse de todos aqui, na verdade, não é a questão da dicotomia. O foco sempre foi a nação. Por isso, nosso muito obrigado, doutora, pela sua participação, né? Eu queria fazer um agradecimento especial a uma amiga aí, anônima, falou, não, Cajá não... Mas a senhora sabe quem é, eu agradeço a ela, né? Porque fez esse contato. E dizer que realmente a senhora tem uma humildade muito grande, é muito humilde também, ao mesmo tempo, segura nas palavras, nas questões técnicas também, e a República é isso, né? A transparência para todos aprenderem, né? E a República é justamente essa, o governo do povo e para o povo, né? Então, nosso muito obrigado aqui da Bahia, do 22 Eu que agradeço. 2022, do 22 Minds também 2022, né? Que a gente fez 2 canais para poder alternar entre um e outro, por conta desse problema logaritmo, né? Que está derrubando os canais, né? Que parece que a gente está vivenciando uma espécie de regime chinês, né? Uma prévia. Meu que Deus nos ajude, que a gente se possa vencer, né? De forma pacífica e ordeira essa eleição aí, tá bom? Muitíssimo obrigado, viu? Deus abençoe a todos. Professora, muito obrigado, viu? Vamos liberá-la. Deus abençoe. Amém. Beijo muito grande. Saudade da Bahia, meu pai. Beijo Venha, grande. quando vier, nos contacte, tá bom? Fale com a gente. Vamos receber a senhora. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Também. Até. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu.